Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Ano novo, vida nova. Pois é, para você que nos acompanha, um feliz 2015. É muito bom nós começarmos este ano de 2015 meditando sobre o que este ano tem para todos e cada um de nós, na verdade. Então, refletirmos sobre esta vida nova que nos espera, porque se a cada dia temos uma novidade, a cada ano, então quantas novidades teremos aí pela frente. Então vamos conversar sobre este tema no programa de hoje, falando ainda diretamente dos nossos estúdios aqui em São Paulo, diretamente, portanto, da capital paulista. Vamos aí dando o nosso boa noite, mas ao mesmo tempo feliz ano novo ao nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz, doutor em teologia e companheiro lá já de longa jornada. Esse ano, 2015, o programa Em Pauta completa 10 anos. Pois é, são 10 anos de muitas reflexões. Frei Moser, boa noite e feliz ano novo. Feliz ano novo, Padre Hamilton, feliz ano novo para todos os nossos telespectadores. Quando a gente pensa como nós começamos devagarzinho com a programação, hoje a gente já tem a ousadia de abranger uma porção de temas. É que a gente sempre escolhe pessoas qualificadas para nos dar um suporte. Com certeza, Frei Moser. E no início deste ano não é diferente. Temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa Em Pauta o professor Eduardo Chiniachik. Olha aí, ó, não é como ele mesmo disse, o nome já é chique, hein? Professor Chiniachik, ele é palestrante, consultor organizacional, especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes, presidente da sociedade Crer Ser Treinamentos e também se especializou em desenvolvimento humano nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia. Tem uma trajetória extraordinária, tem uma literatura muito bacana que a gente vai apresentar no segundo bloco e vai nos ajudar e muito no programa de hoje, primeiro do ano, a nos motivarmos e bem para esse ano que começa a descortinar para todos nós. Professor Eduardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer imenso, Padre Hamilton, prazer imenso, Frei Moser estar aqui, prazer imenso estar com você. Um 2015 maravilhoso, repleto de tudo aquilo que o teu coração pedir e muito mais, você merece. Tá certo. Olha, para você que nos acompanha naturalmente aqui no nosso programa, sempre temos aquela rápida panorâmica do tema que vamos debater, então acompanhe, por favor. Toda vez que viramos a última página de um ano, gostamos de sinalizar fatos marcantes, seja de um ponto de vista religioso, esportivo, político, econômico ou social. Neste último ano, muito se ouviu falar de crise econômica. No Brasil, questões políticas ganharam bastante espaço nas discussões entre brasileiros. Manifestações sociais, Copa do Mundo, eventos marcantes. O ano passou, a Copa também, as manifestações e eleições passaram. Mas quais expectativas precisam ser cultivadas daqui para frente? Que frutos esperar de tantas movimentações e situações adversas? Qual o papel que cada pessoa deve assumir para que o ano novo seja melhor? Vamos fazer uma retrospectiva no Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você ter uma rápida panorâmica, não é, do que a gente sempre conversa durante o Em Pauta. E eu quero, sem perder tempo nenhum, já começar a perguntar aqui para o professor Eduardo o seguinte: nós vivemos ainda há pouco, né, professor, essa passagem de ano, festejos em todos os lugares, o Brasil, então, essa festa de shows pirotécnicos, é óbvio que o Rio de Janeiro sempre chama a atenção, não é o único lugar, mas chama muita atenção por aquele show pirotécnico maravilhoso, você com certeza acompanhou e acompanhou muito bem. Mas aí duas questõezinhas de início, professor, por favor, né? Porque em todo mundo se festeja o Ano Novo, mas pergunta é essa, em todo mundo se festeja o Ano Novo? E segunda, essa passagem de ano, ela era uma coisa assim muito simples no passado, muito tida como normal, e por que vem ganhando assim tanta desenvoltura, tanto vulto? Só para a gente começar a conversa. Eu diria que assim, no mundo ocidental se comemora assim, no mundo oriental os calendários são diferentes. Então a gente vai ver que no calendário chinês vai se comemorar entre fevereiro e março, porque é uma data móvel. E, por exemplo, no Israel a gente vai ver que o Ano Novo também vai ser comemorado em datas diferentes. Eu costumo dizer que, assim,
acho que tudo vai ganhando um certo momento de explosão. Tem uma curiosidade que, antigamente, antes do Papa Gregório, o Ano Novo era comemorado no dia 25 de março. Então, quando eu falei assim, então é por isso que a 25 de março é tão festivo o ano todo, né? E aí a gente olha e se diz, então a gente imagina que essa era a data inicial. Aí depois mudou para o dia 1º de abril. Foi quando os franceses começaram, foi um momento muito rápido, onde se transita para o 1º de abril, e aí a gente olha e se diz, bom, então foi por isso que os franceses tiraram o dia da mentira, porque eles não acreditaram que tinha saído do 25 para o dia 1º, e aí depois, no calendário gregoriano, se estabelece 1º de janeiro. Mas tem uma questão que eu acho que assim, a gente está ganhando a sofisticação e que muitas vezes se ganha o glamour, mas eu gosto de pensar, e o contexto afetivo. Porque muitas vezes a gente vai ver tanta gente reunida, mas o ponto é, reunida mesmo ou muitas vezes se está no mesmo lugar, mas não necessariamente celebrando, né, com o mesmo entusiasmo, com a mesma emoção, com o mesmo sentimento, com o mesmo afeto. Então, por isso que às vezes a gente vai ganhando essa dimensão tão grandiosa e às vezes a reflexão nós estamos ficando mais próximos ou simplesmente a gente está vendo, né, toda essa pirotecnia, mas novamente a coisa distante dos nossos corações. E aí eu gosto sempre de dizer assim, que esse ano de 2015 possa ser uma reflexão, né, de que talvez as coisas possam ser mais sentidas, mais vividas, do que simplesmente a gente vê explosões de fogos, mas talvez uma explosão de mais sentimento. Olha, e por isso que é importante a reflexão nessa noite. Aí eu quero emendar com o Frei aqui, porque é perfeito já o início da nossa conversa, Frei Moser, porque não é ano novo, quer dizer, virada de página, o pessoal um pouco deixa para trás as coisas velhas e vai se aí virando, né, tentando escrever uma nova página. Mas aí fico perguntando justamente nessa linha que o professor dizia, de muita como é que chama? De muitos fogos, de muita técnica, de muita coisa explosiva, mas sem muita afetividade, sem muita relação, sem muita comunhão, contato. E como é que fica o aspecto religioso nessa questão? Na verdade, a religião que fala justamente de comunhão, que fala da celebração no sentido mais profundo da palavra, ou as pessoas correm o risco justamente de ficar apenas no sentido, usando um termo antigo aqui, apenas paganizado? Eu diria, existe de tudo. Uma grande parcela da população, ela tem uma concepção pagã. Simplesmente é uma ocasião para, digamos, tomar alguma bebida excepcional, mais cara, manifestar, digamos, uma alegria, mas que muitas vezes é mais externa do que outra coisa. Tem outros que aproveitam essas ocasiões para cultivar o aspecto de amizade, de família, não é? Afinal de contas, nós precisamos de marcos. Na vida sem marcos não dá nada. Do ponto de vista teológico, eis que faço novas todas as coisas. Está no Apocalipse. Sim. E, se eu não me engano, no capítulo 21. Mas, de qualquer forma, Deus é o Deus que vai abrindo sempre novas portas e novas janelas. Ou, como se diz, se fecha uma janela, ele abre uma porta. Né? Traduzindo, às vezes você não vê perspectivas, mas Deus já está, por assim dizer, orientando a nossa caminhada para que a gente veja com um olhar diferente uma nova etapa da vida. E, no fundo, pensando bem, nós deveríamos celebrar o Ano Novo, não, todos os dias como dias novos. Você dormiu, você apagou, você não sabe se você vai abrir os olhos de novo ou não. Então, o milagre da vida, e assim, uma certa data, nós comemoramos vamos dizer assim, a reabilitação da vida. Assim nós temos primavera, imagina, primavera tão bonita, né? etc. Então, nós precisamos desses marcos. Do ponto de vista religioso, é o Deus que faz novas todas as coisas e nos convida a inovarmos. Nosso Deus não é um Deus para marchar sempre no mesmo lugar ou marcar passo, mas é um Deus da caminhada,
não é? Desde o Antigo Testamento, o povo que caminha pelo deserto em direção à terra da promessa. Então, eu diria, ele aponta para o futuro. E o Ano Novo é uma ocasião para a gente, então, cultivar as esperanças. Deus não nos abandonou, vamos reiniciar a nossa caminhada, que Ele caminha conosco. Agora, tem uma questão importante, professor, que não se pode considerar, o senhor também chamou atenção disso na primeira fala, que é justamente para muitas pessoas, não é o Ano Novo, a expectativa justamente de dias melhores virão. Mas para que isso de fato não se torne uma ilusão, quer dizer, é necessário, como o senhor dizia, não é, ter presente 2014, não é, os elementos que compuseram a nossa vida, a nossa sociedade, a própria religiosidade, as mudanças, as atividades, enfim, ter presente isso para que não seja de fato um caminhar, ainda que na linha da esperança, como o Frei bem disse, mas assim para o nada, não é? Eu vou aproveitar um pouquinho a fala do Frei Moser. Assim, talvez esse seja o desafio que nós tenhamos. Se fala muito de Deus, mas tem se vivido muito pouco Ele, Deus, dentro da gente. Quando o Frei Moser está falando, é o Deus do novo. Talvez esse seja o nosso desafio, esse sentimento de sermos co-criadores da nossa existência, de poder olhar para trás e perceber, isso não me conduziu. Hoje de manhã eu estava refletindo sobre 3 palavras, luz, graça e amor. Às vezes as pessoas falam assim, a luz de Deus, a luz divina, e eu gosto de pensar, qual é a forma que a gente pode estar vivendo essa luz? Sendo brilhante, sendo assim, realmente luminoso na nossa vida. E aí, quando a gente começa a perceber que, quando a gente está luminoso, alegre, vibrante, a gente começa a perceber que a nossa vida tem graça. Claro. Porque quando a gente apaga o nosso brilho, nós nos distanciamos de Deus, dessa dimensão grandiosa. E aí é nesse momento que a gente começa a viver uma vida sem graça. E aí, quando a gente identifica, ok, o que eu posso fazer para me tornar mais brilhante, mais atento? Esteja presente, esteja vivendo o novo, cada dia, de uma forma como se você tivesse morrido para aquilo que você foi ontem, para que você possa nascer para aquilo que você escolheu viver hoje. E é nesse momento que a gente vai viver a dimensão do amor. Amor no sentido primitivo, o significado primitivo dessa palavra é a de ausência, mor de morte. Então, a gente fala assim, o que é o amor? O amor de Deus é o compromisso com a vida. Então, quando a gente olha para os nossos filhos e diz assim, como que eu posso aumentar o compromisso de vida com os meus filhos? Distanciar a morte mental, aquele pensamento baixo astral, distanciar a morte emocional, ficar remoendo aquelas velhas emoções. É quando, de repente, eu deixei e nasci para o novo. Essa nova vida, esse momento em que eu me desapeguei desse sentimento de me sentir insignificante e comecei a viver essa dimensão de ter esse Deus vivo dentro de mim. É nesse momento que eu nasço para as atitudes que a vida tem clamado para que eu faça. Então, é esse momento em que eu posso olhar para 2014 como as lições que eu evitei de viver. E esse 2015 eu me comprometo em ser um melhor aluno, em viver as lições de vida que eu tenho evitado. Isso é, viver a luz, viver a graça e viver o amor. Né? Essa dimensão e viver esse Deus presente dentro da gente. Maravilha, Frei Moser, isso ia dizendo? Eu tomei nota, até nunca tinha ouvido essa explicação de amor. Que beleza! Que no sentido teológico temos uma outra. No sentido teológico profundo, quer dizer, nós deixamos, não morremos, mas nós revivemos em Deus. Amor, realmente muito interessante. Como também essa colocação da luz, eu acho extraordinária. Logo no início do livro do Gênesis, e disse Deus, faça-se a luz. Primeiro se fez a luz. E aí apareceram todas as criaturas, inclusive o que nós chamamos de criaturas vivas, né? Por aparecendo a luz de Deus. Muito interessante, professor. Isso aí é muito interessante. Maravilha. E, Frei, a partir daí,
ter esses elementos presentes é absolutamente fundamental para um ano que vai se abrindo, se revelando para a gente, de modo que a gente não perca o sentido da vida, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a repetição, sempre a mesma coisa, ela vai como que deixando a nossa vida se apagar. E ao contrário, você inovando, você vai colaborando, você vai buscando novas formas de vida para você e para todos, para todas as criaturas. Isso é algo que, vamos dizer, nos impulsiona a termos mais vida, mais coragem para enfrentar as dificuldades. Então, essas sombras, não é? Eu acho que devem ser apagadas e que realmente no novo ano brilhe da nossa vida a luz. E muito do que nós conseguimos depende desse pensamento, desse sentimento, não é? Não, vai dar certo, eu vou conseguir porque Deus está comigo. Perfeito. Olha, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque você viu que a conversa tá boa, né? Mas ela vai continuar após o nosso intervalo, então é rapidinho, o tempo só de tomar uma aguinha e daqui a pouquinho nós retornamos com o programa em pauta. Não saia daí.